Bom, dando sequência aos nossos estudos sobre o homem condicionado, consciência, liberdade, deixa eu dizer que nós vamos trabalhar alguns conceitos importantes nessa parte. Liberdade, destino e atitudes. Vamos trabalhar com a questão da liberdade e os instintos, a relação entre o poder da decisão e escolha com tudo isso, a autoconsciência e o homem incondicionado. Serão os temas que a gente vai trabalhar nessa segunda parte. Vamos lá então. Liberdade, destino e atitudes. Toda liberdade humana depende do que há de fatal, na exata medida em que só neste elemento e a ele aderindo pode desenvolver-se. Então a liberdade humana não é uma liberdade absoluta, solta, flutuante. Ela só existe dialeticamente perante as formas concretas de destino, ou seja, toda a liberdade humana depende do que há de fatal, na exata medida em que só neste elemento a ele e a ele aderindo pode desenvolver-se. Para Frankl, a relação dialética entre destino e liberdade é marcada pela atitude pessoal diante do imutável, defendendo a ideia de um homem coplasmador. O homem é um coplasmador do seu destino, ao invés de meramente ser vítima dele. Qual atitude assumir? Ser vítima ou ser um coplasmador do seu destino? Então, liberdade, destino estão extremamente ligados à questão das atitudes, onde ele diz: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Ainda trabalhando esse tema sobre liberdade, ele traz a ideia de instinto. O que é isso? É a negação do pandeterminismo. O homem possui instintos, mas os instintos não possuem o homem. Frankl nega o pandeterminismo instintivo do homem, isto é, a ideia de que, em última instância, todas as ações e esforços humanos seriam fruto direto de seus apetites instintuais, dos quais o homem será um mero resultado. O psiquiatra vienense, ele procede com essa negação, sem, contudo, claro, negar a realidade pulsional, de que o ser humano faz parte pelo instinto. Sua fórmula, nesse sentido, parece ser: o homem possui instintos, mas os instintos não possuem o homem. A afirmação dos instintos, ela não se contradiz à liberdade humana, pois esta pressupõe a possibilidade de negação daqueles não. Em seu funcionamento psicológico pulsional, fica evidenciado que no homem os instintos nunca aparecem em si mesmo de forma absoluta. Frankl defende uma ideia de a priori espiritual que pré-configura toda atividade instintiva. A tomada de posição espiritual, que ele está dizendo, se sobrepõe a toda instintividade, de modo que os instintos são sempre dirigidos e marcados a partir da pessoa. Os instintos sempre são personalizados, e nunca ocorre sem a possibilidade de autoconsciência emanada da dimensão espiritual. Nós não somos seres automáticos, seres marcados, pré-marcados pelo instinto, como diz Charlie Chaplin. Não sois máquinas, homens é que sois. O outro conceito aí, vamos atrelar esses conceitos, é o conceito de instintos, poder de decisão e escolha. Frankl vai dizer o seguinte: o animal ele é idêntico a seus instintos, exatamente porque não há nele uma vontade livre, autoconsciente, que sobrepusesse ou perdurasse as mudanças de seus impulsos instintuais. O homem, por ser autotranscendente e ter a capacidade de autodistanciamento, aqueles dois conceitos antropológicos, a autotranscendência e o autodistanciamento, ele se difere dos animais, que só agem por instinto. Essas duas características antropológicas marcam o homem para
exercer seu poder de decisão, seu poder de escolha, não ser dirigido pelos seus instintos somente, como os animais, né? Isto é, o animal, por mais evoluído que seja, né, ele está preso a um esquema cognitivo-comportamental ali, em que os seus instintos o impelem a modificar o meio de alguma forma. Ele não consegue fazer isso, né? E o meio modificado aponta para o animal. Então, o animal, por mais evoluído que seja, não tem a capacidade de distanciar-se desse esquema, decidido sobre a realização ou não dos ditames pulsionais. Enquanto no homem, entre estímulo e resposta, existe um espaço. Nesse espaço encontra-se o poder de escolher como a nossa resposta, né? Frank mostra que a distinção básica entre o homem e o animal é essa. Enquanto o animal é seus instintos, a instintividade no homem sempre está dialeticamente incluída em sua espiritualidade. E vamos ver essa relação dentro do conceito de espírito, a relação de espírito, autoconsciência e o exercício da liberdade. É nesse contexto que a concepção da logoterapia se firma, né? Não só quando os instintos estão inibidos, mas também quando eles se desembaraçam. O espírito sempre age, sempre interfere ou permanece em silêncio no interior, né? Logo, né, sempre que se manifesta aí no homem uma atividade instintual desintegrada, já não se trata de um homem são. Instintividade e liberdade, como nós vimos, encontram-se numa relação recíproca, dialética. No homem, não há instinto sem liberdade, nem liberdade sem instinto. Por força de sua dimensão espiritual, toda diretriz instintiva é perpassada por uma zona de liberdade. E é por causa da sua dimensão espiritual que tudo aquilo que é instinto vai ter que passar pela zona da liberdade. Isso é muito interessante, porque isso nos leva a condição que nos permite ser livres para escolher. E nós então vamos ter a liberdade da escolha. Por mais instintos que há em nós, a liberdade de escolha sempre será nossa. Isso em nossa condição psíquica, o homem não decide como os instintos aparecerão perante a sua vida livre. Assim como o velejador não tem o poder de escolher como o vento se mostrará a ele. O que o homem pode fazer é decidir livremente sobre aquilo que lhe ocorreu enquanto fato psicológico, configurando o modo por meio do qual administrará a influência aí da energia pulsional na sua vida, assim como o velejador. Sabendo aonde quer ir, administra o vento a seu favor. Ele coloca o vento nas suas mãos por uma escolha, porque ele tem um destino, porque ele tem um propósito, porque ele tem um significado, né? O animal, ele é consciente na medida em que vê, mas não é autoconsciente, na medida em que não sabe que vê. Então, a autoconsciência é a capacidade de reflexão, e essa é uma característica essencial do homem, entendido enquanto ser espiritual. Essa dimensão espiritual que nos faz, então, usar essa liberdade. Vamos ver, então, a relação entre instinto, liberdade e poder de decisão. O homem frequentemente não é livre de seus instintos. No entanto, facultativamente, o ser humano é e permanece livre, de modo que sempre que assim não parecer, é porque renunciou à própria liberdade. Talvez que ele não parece livre, porque ele abriu mão, ele abdicou da sua capacidade de decisão, da sua própria liberdade. Não importa mais o que fizeram ou fazem de nós, que são os condicionamentos, tanto o que faremos e decidiremos daqui para frente. Então a logoterapia trabalha com esse paradigma. Não importa mais os condicionamentos, nós não vamos mais ser seguidos pelos instintos puramente, não importa os condicionamentos psíquicos, emocionais, ambientais que vieram sobre nós, tanto quanto o que eu vou decidir. Eu tenho liberdade para decidir daqui para frente, as atitudes, a decisão é minha. Há um poder de decisão dentro da dimensão espiritual. A condição espiritual nos permite posicionar diante desses condicionamentos. Sempre que age como se fosse conduzido, é porque se deixou conduzir.
já que ele não pode mais se entregar a seus instintos. Mas mesmo essa entrega é sua responsabilidade. Quando ele se entrega instintivamente, automaticamente aos desígnios do destino, né, e deixa o destino lhe conduzir sem exercer sua liberdade, ele é responsável por isso. Então essa faculdade, no entanto, é o que faz toda a diferença, já que o que realmente importa não são os condicionamentos psicológicos em si, mas sempre a atitude que tomamos diante deles. É a capacidade de nos posicionar dessa maneira que faz de nós seres humanos. Né? O poder de decisão do espiritual, eu sou. Não se perde a liberdade de atitude perante uma situação concreta. O que sucede simplesmente é que o homem se lhe entrega numa atitude de desistência, o que vai marcar muitas vezes o suicida, ou o deprimido, ou o neurótico, que se entrega a uma capacidade de desistência, né? E aí nós vamos ver que há um poder de decisão do espiritual, por conta, né, da sua condição espiritual. Ainda que confrontado pelas situações mais diversas, o homem pode posicionar-se diante desses condicionamentos, né, distanciar-se deles, é o autodistanciamento, e decidir sobre si mesmo. A liberdade, então, nesse sentido, não é algo que eu venha a perder, assim como eu posso perder qualquer coisa que eu tenha, mas sim algo que eu sou, né, do qual só eu posso me afastar, por decisão, quando decido abrir mão de agir livremente. Então não se perde a liberdade, né, como diz essa frase dele, que eu já falei. Não se perde a liberdade de atitude perante uma situação concreta. O que acontece é que o homem se entrega numa atitude de desistência e por isso então que ele sucumbe às suas próprias dores. Para Frankl, assim como o animal é seus impulsos, o ser humano é sua liberdade, na medida em que esta é a sua característica permanente e definitiva, podendo a ela voluntariamente renunciar ou não perder. E aí isso nos prepara então para o próximo ponto, que é a questão do homem incondicionado. Né? Ele tem um livro que vai trabalhar sobre essas lições, sobre o homem incondicionado. Né? Frankl sabe que a pessoa espiritual é limitada. Essa qualidade de limitação diz respeito ao caráter condicionado, ou seja, às condições, aos condicionamentos. O homem só é incondicionado quando ele decide não ser mais condicionado. Quando ele é facultativo, é uma escolha. Não é? Pois se ele vai permanecer condicionado, se ele não decidir ser incondicionado, ele escolhe ser limitado ou não, condicionado ou não. Né? É uma simples faculdade que o homem exerce sobre si mesmo. Né? Apenas de maneira limitada, o homem é um ser não limitado. Né? Na verdade, o ser livre no homem, afirma Frankl, não é um fato, mas uma decisão. Então, o homem não tem que fazer sempre o uso do poder de obstinação do espírito, já que, pelo menos apesar de tantas vezes impor-se, apesar de seus instintos, apesar de sua hereditariedade, apesar do meio ambiente, de tudo que lhe veio, né, ele também vem a impor graças aos seus instintos, à sua hereditariedade, e se impor no meio desse ambiente. Então é pelo espírito que o homem pode se impor aos instintos, aos condicionamentos, sejam eles biológicos, psíquicos ou do ambiente. Então por isso que a logoterapia ela afirma o princípio da liberdade espiritual como característica constitutiva do homem, do ser no homem. Então a logoterapia ela vai trabalhar em cima exatamente disso. Né, por meio da sua dimensão espiritual, que o homem pode, né, observar as dinâmicas do seu condicionamento que ele está submetido. A autoconsciência, né, tendo autoconsciência de tudo, dos condicionamentos, de tudo que aconteceu ou acontece, essa capacidade que ele tem de se perceber, né, né, e o torna livre para decidir, ou seja, ele tem a liberdade para decidir, para tomar uma decisão diante das formas de destinos que lhe apresentam, para tomar uma atitude, uma decisão. A decisão é sempre nossa. Então você veio lá no mapa mental
que a responsabilidade, a autoconsciência, né, é a nossa condição antropológica, porém nós somos livres para decidir o que vai acontecer, o nosso destino, a atitude perante o nosso destino. Em suma, né, o homem conserva também, face de todo o seu destino social, certa margem de livre possibilidade de decisão, tal como perante o destino biológico, psicológico ou qualquer outro que vier. Ele é incondicionado. Ele não precisa ser condicionado, porque essa liberdade ele pode exercer, a sua liberdade de escolher. Então, transitar do homem condicionado para o homem incondicionado. Por isso que a logoterapia ela vai trabalhar em cima desse aspecto, para que o homem tenha autoconsciência da sua liberdade, do seu poder de decisão e tome as atitudes corretas diante do que lhe está à frente. Bom, então vamos falar um pouco rapidamente sobre o papel do logoterapeuta dentro desse processo todo, né? Diante de uma situação de vazio, perda de sentido, a logoterapia ela vai surgir com a função de ajudar o indivíduo a encontrar sua cura pelo sentido de vida, da vida, né? Por meio da autoconsciência da sua dimensão espiritual, para que ele consiga superar todas as dinâmicas dos condicionamentos psíquicos, biológicos, sociais, a autoconsciência da sua liberdade para decidir sobre a sua vida e tomar as atitudes em relação ao seu destino e sentido de vida, né, para que ele consiga aí, de fato, definir. É por meio da sua dimensão espiritual que o homem pode objetivar as dinâmicas, né, de condicionamento a que está submetido, na medida em que sua autoconsciência o torna livre para decidir, para tomar uma atitude diante das formas de destino que se apresentam. Então Frank ele busca nesse reforço, nesse esforço, recuperar a existência humana para o seu nível autêntico, né, acima dos condicionamentos, acima das circunstâncias, acima dos fatores biológicos, psicológicos, sociais. Então, o neurótico, né, nesse sentido, em última instância, deve ser portador de sanidade para a vida. E somente ele pode desvendar os mistérios que invadem a sua pessoa. E aí o terapeuta, nesse sentido, ele será um facilitador, que desenvolve a atitude de escuta e vai oferecer meios para que o neurótico, o depressivo, o suicida em potencial, tome a consciência da sua angústia, encontre a cura por meio da liberdade da sua vontade, pelo exercício da vontade de sentido corretamente que o pulsiona e a definição de um sentido de vida. Então vamos ver aqui, o terapeuta será um facilitador que desenvolve a atitude de escuta e oferece meios para que o neurótico tome consciência da sua angústia, que é o primeiro passo, encontre a cura por meio da liberdade da vontade e sentido da vida, estabeleça o sentido da vida, para que ele consiga aí, sair desse laço, né, que o prendeu ali, aquela angústia. Bom, por fim, para terminar essa disciplina, nós podemos resumir sua linha de pensamento numa frase dele mesmo, né? Eu acho essa frase muito bonita. Nós podemos descobrir o significado da vida de 3 diferentes maneiras: fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou amor e até mesmo sofrendo. Eu gostei dessa figura porque ela aponta do começo até o fim sentido, né, de vida, né? Nós podemos descobrir através de várias maneiras. E eu acredito que não apenas essas 3 diferentes maneiras, mas há muitas outras formas que talvez se encaixam dentro dessas 3 formas de você experimentar um valor, experimentar uma cura, né? Redescobrir ou descobrir ou refazer ou ressignificar um sentido de vida, né? Significado para a sua vida. Ok? Um abraço.